Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre um assunto que, gente, eu tenho recebido muita mensagem sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo para tentar acalmar um pouquinho aí o coração de vocês. Vamos lá. Imposto sobre dividendos na União Europeia e país da EEA. Exato. Enfim, como sabemos, ou se você não sabe, te informarei agora. No Brasil, não se paga imposto sobre dividendo. O Brasil e alguns outros pouquíssimos países mundo afora não taxam os dividendos. Então, quando você é um residente fiscal brasileiro ou residente fiscal no Brasil e recebe dividendos de empresas brasileiras, tá bom? Presta atenção, de empresas brasileiras. Você não paga imposto sobre esse dividendo, não paga imposto sobre esse dividendo recebido. No Brasil, atualmente, a gente só paga imposto sobre 15% de imposto sobre o JCP, que é o juro sobre capital próprio, tá bom? Ponto. Porém, aqui na Europa é completamente diferente. Aqui na Europa, na União Europeia, tem apenas um país, um único país, na qual nós não precisamos pagar imposto sobre os dividendos recebidos. Vou deixar aí 5 segundos para você escrever nos comentários qual país é esse. Vamos ver se você acerta. Se você acertar, te dou um presente. Vou pensar no presente, depois eu vou postar lá no Instagram qual vai ser o presente. Enfim. Porém, entretanto, contudo, todavia, saímos do Brasil, muitos deram a sua saída definitiva do Brasil e é residente fiscal em algum outro país da Europa. Eu já fui residente fiscal no Brasil, fui residente fiscal na Irlanda e hoje em dia sou residente fiscal aqui na Áustria. Aqui na Áustria, pagamos 27,5% de imposto sobre dividendos. E nós vamos discutir quanto de imposto se paga em todos os países aqui da União Europeia neste vídeo, mas antes eu queria só esclarecer uma coisinha com vocês, a diferença entre um residente fiscal e um não residente fiscal. Então eu vou dividir a minha telinha aqui com vocês. Espera lá um minutinho. Agora vamos lá. O que é um residente fiscal? Um residente fiscal é uma pessoa que é considerada como tendo residência permanente ou habitual no país para fins fiscais. A residência fiscal é determinada com base em critérios específicos, como o número de dias que a pessoa passa num país, vínculos familiares, atividades econômicas, entre outros, a ser estabelecido pelo país. Por último, residentes fiscais geralmente são tributados sobre sua renda global, ou seja, renda proveniente de fontes nacionais e internacionais. O que isso significa? Independente de onde você tem a sua renda gerada, você vai pagar o imposto no país na qual você é residente fiscal. Obviamente, existem algumas exceções na qual você paga o imposto, na onde a renda é gerada, mas, na maioria dos casos, uma vez que você é residente fiscal de um determinado país, é então naquele país que você paga o seu imposto devido. O que é um não residente fiscal? Um não residente fiscal é alguém que não atende aos critérios de residência fiscal em um determinado país. Cada país vai ter um número de critérios ou uma cartela e vai falar assim, você precisa atender 3 critérios desses 5, você precisa atender um de 2, você precisa atender todos, você precisa atender um. Então, vai depender, né, de país para país, se você se enquadra ou não como um residente fiscal naquele país. Não residentes fiscais geralmente são tributados apenas sobre a renda proveniente de fontes dentro do país em questão. E sua renda global não é normalmente sujeita à tributação local.
Então vamos supor que você mora aqui na Áustria, mas você não é residente fiscal na Áustria, porém você recebe dividendos de empresas austríacas. Aí você paga o seu dividendo aqui na Áustria ou em qualquer outro país. Isso é um exemplo, tá bom, gente? E de um residente não fiscal, tá bom? Então presta atenção no vídeo porque vai ficar um pouquinho longo até esse vídeo hoje. Em muitos casos, os não residentes podem estar sujeitos a taxas de impostos diferentes ou a regimes fiscais específicos dependendo do tipo de renda que recebem. Então, aqui é muito importante que você entenda se você é um residente fiscal ou se você não é um residente fiscal, se você é um residente fiscal ordinário ou não ordinário, porque isso também pode variar. Se o imposto, se o dividendo que você recebe naquele país é taxado ou não. Mas agora vamos entrar em detalhes. Quanto se paga de imposto em cada país da União Europeia? E, gente, olha, eu tenho hora que é de ficar de boca aberta, porque assim, paga muito imposto. Mas vamos começar. Áustria. Na Áustria, paga-se 27,5% de imposto sobre dividendos. Agora vamos mudar para a Bélgica. Bélgica, pagamos 30% de imposto sobre dividendos. Bulgária. Na Bulgária, gente, pasmem, pagamos apenas 5%, ou paga-se, porque eu não sou residente fiscal lá, queria ser residente fiscal no Brasil para não pagar imposto, mas sobre, enfim, vamos lá. Bulgária, 5% sobre dividendos. Croácia. Na Croácia, a taxação de dividendos é de 12%. Chipre, 17%. Tá melhorando, né? Agora, na República Tcheca, o imposto sobre dividendo, ele varia entre 15% a 23%. Vai depender ali de alguns critérios estabelecidos pelo governo. Então, se você é um residente fiscal da República Tcheca, você precisa, né, entender como esse dividendo é taxado, quando é 17%, quando é 15%, quando é 23%, ou o que está no meio dessas duas alíquotas, né, e o que pode variar. Próxima empresa agora, gente, Dinamarca. Na Dinamarca, pagamos 27% de imposto sobre dividendo. Agora, vamos para a Estônia. Na Estônia, paga-se 20% de imposto sobre dividendo. Finlândia. Finlândia, assim como a Bélgica, 30% de imposto sobre dividendo. Já na França também tem uma variação de 30% a 34%. A França agora está sendo a campeã na taxação de dividendos até agora na nossa lista. Agora vamos para a Alemanha, meu povo. Alemanha paga-se 26,4% de dividendos sobre, ou de imposto sobre dividendo sobre imposto, tô ficando doida já. Imposto sobre dividendo. Mudando para a Grécia é a prima da Bulgária ali, ó. 5% de impostos sobre dividendo. Agora, vamos para a Hungria, nossa vizinha aqui do lado. Estou com inveja de quem é residente fiscal na Hungria. Por quê? Porque na Hungria paga-se apenas 15% de impostos sobre dividendo. Ok? Mudando da Hungria e indo para Iceland. Mudando da Hungria e indo para Iceland. Na Islândia, paga-se 22% de imposto sobre dividendo. Agora, vamos para a que mais dói. Essa dói, e dói demais. E eu morei lá, e eu sei que dói. Tanto que receber dividendos nesse país, na Irlanda, não é uma das melhores estratégias se você tem a ideia de enriquecer no mercado financeiro. Talvez investir em empresas de crescimento seja uma melhor opção do que investir em empresas pagadoras de dividendo, porque na Irlanda o dividendo varia de 28% a 52%. E aqui, se eu não me engano, assim como na França, o dividendo, ele é taxado como meio que como salário. Não existe uma taxação específica para dividendos, assim como existe aqui na Áustria. Então, quando você está fazendo a sua declaração, né, todo o dividendo recebido, você precisa declarar como parte do seu salário. E aí ele é taxado como um salário, basicamente, né? Não tem uma taxação específica para isso. Então, esse é um dos motivos pela qual dividendos são taxados tão alto, né?
na Irlanda. Triste, mas é a realidade, gente. Agora, vamos mudar. Agora vamos mudar para Itália. Na Itália, paga-se 26% de imposto sobre dividendo. Passando para a próxima na lista, que é a Latívia. Na Latívia, paga-se 20% de imposto sobre dividendo. Já na Lituânia, paga-se 15% de imposto sobre dividendo. Mudando agora e vamos para Luxemburgo. Eu achava que Luxemburgo era o top da lista que não se pagava imposto, mas eu estava enganada, gente. Sabe por quê? Porque em Luxemburgo paga-se 21% de imposto sobre dividendos. Mas agora chegamos no país cereja do bolo, na qual dividendos não são taxados. E esse país é a Malta, uma ilhazinha pequenininha no meio da União Europeia. E dividendo não é taxado porque Malta é um paraíso fiscal. Assim como Luxemburgo, mas Luxemburgo é 21%, vamos para Malta, né? Vamos para Malta, vou ficar em Malta, gente. Já na Holanda, paga-se 26,9% de dividendos. Polônia, 19%. Portugal, 28%. Romênia, 5%. Ai, que lindo, gente. Eslováquia. Na Eslováquia não é tão ruim, não. Pagamos 7% de imposto sobre dividendo. Porém, na sua prima, Eslovênia, ixi, minha filha, negócio tá feio lá. Lá paga-se, assim como aqui na Áustria, 27,5% de imposto sobre dividendo. Já na Espanha, a gente paga um pouquinho mais baixo de imposto sobre dividendo, mas ainda assim é muito alto, 26% de imposto sobre dividendo. Agora, mudando para Suécia. Na Suécia, paga-se 30% de imposto sobre dividendo. Na Suíça, 22,3%. Porém, na Suíça tem uma exceção que, se eu não me engano, para dividendos de empresas suíças, não há tributação, tá bom? Mas aí você precisa, se você é residente fiscal da Suíça, você precisa buscar mais detalhes sobre essa informação. Eu achei alguma coisa, mas não entrei em muitos detalhes, então, né, você residente fiscal, quem precisa fazer sua própria pesquisa. E agora, vamos para o último país da nossa lista, gente. Noruega. Na Noruega, paga-se 22% de imposto sobre dividendo. Gente, acabamos com a nossa listinha. 30 países da União Europeia. Apenas um não se paga imposto. E existem 4 ou 5 na qual o imposto é 5%. E aí, gostaram? Agora, gente, eu vou dividir a minha telinha com vocês para que vocês vejam uma coisa. Eu criei, na verdade, essa tabela com os critérios de residência fiscal e não residência fiscal, né? Você vai ganhar o título de residente fiscal em alguns países, em todos os países aqui da União Europeia, quando você atingir alguns critérios, e você perde esse título de residente fiscal daquele país também depois de alguns casos. Eu vou colocar aqui na telinha, vou deixar algum tempinho para vocês lerem. Eu não vou ler todos, mas assim, em geral, existe, na verdade, eu acho que é uma regra universal, os 183 dias, né? Passar ou não, né? De 183 dias ou mais em um determinado país, já na maioria das vezes te enquadra como residente fiscal daquele país. Então você precisa tentar. Porém, aqui a gente vê que tem algumas exceções, por exemplo, 183 dias dentro de um período de 12 meses, ou 183 dias dentro de um período de 24 meses, ou 270 dias dentro de um período de 36 meses. Então, cada país vai ter uma especificidade, não sei se essa palavra existe, mas enfim. Por exemplo, ter imóveis naquele país. Esse aqui, o único que eu encontrei um caso desse foi da Bulgária. Então, tá vendo como você tem que se atentar, né? Aqui na Suíça, por exemplo, a intenção de residir a longo prazo. Se você tem intenção de residir a longo prazo na Suíça, por exemplo, isso pode te tornar um residente fiscal no país. Então, você tem que se atentar aos detalhes de cada país, né? Se você tem emprego no país, se você tem vínculo familiar no país. Ah, mas eu tô aqui com meu esposo trabalha, eu não trabalho,
E eu nem declaro mais. Mas eu tenho dinheiro, eu tenho renda, sei lá, eu não declaro tudo no Brasil. Você pode ter um problema com a Receita Fiscal. Com a Receita Federal, Receita Fiscal. A Receita Fiscal Federal, né? Vai fiscalizar, a Receita Fiscal vai fiscalizar, a Receita Federal vai fiscalizar, então tá tudo no mesmo bolo ali, entendeu? Mas você precisa, criatura, prestar muita atenção e entender quais são os critérios daquele país no qual você está se mudando, né, para te enquadrar ou não como um residente fiscal. Eu vou depois disponibilizar essa informação também, você pode fazer um download, você pode tirar um print aqui agora se você quiser, sinta-se à vontade, mas é isso. Muita informação, né? Espero que sua cabeça não tenha explodido, mas também espero muito que esse vídeo te ajude, porque, gente, pagar os impostos de forma correta, no país correto, na taxa correta, né? Fazer o recolhimento correto, porque pode ser que dependendo do país, a corretora não recolha nada, você tem que fazer recolhimento de 100% do seu imposto. Então, assim, são muitos detalhes que às vezes as pessoas, elas não investem por conta desse medo, e não é preciso ter medo, você só precisa saber o que é preciso fazer. Uma vez que você tem a informação, você não precisa ter medo porque você tem o conhecimento necessário. Me escreve aqui da onde você é residente fiscal. Até mesmo se você é residente fiscal do Brasil, ou se você é residente fiscal aqui em algum país da Europa, se você já deu saída fiscal do Brasil, se você está tendo algum problema tributário, né? Não que eu vá resolver, mas compartilha aqui com a gente, porque às vezes pode ajudar um amiguinho ou uma amiguinha que está passando pela mesma situação. É isso pro vídeo de hoje, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!